Finalmente uma das maiores teorias de Watchmen foi confirmada. Justiça encapuzada foi revelada, nunca contada na história dos quadrinhos. Isso aí, nós vamos conversar sobre isso, sobre tudo que aconteceu no episódio 6 da série, aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia. Eu sou a Natália Croisa. E seja muito bem-vindo a esse canal glorioso. Vamos continuar aqui nossa maratona analisando os episódios de Watchmen. Agora com o episódio 6. Esse episódio todo foi sobre o Justiça Encapuzado, né? E começa com a série de TV mostrando lá a revelação do rosto lá do Justiça Encapuzado, que era um cara branco, aleatório, genérico na série de TV, dentro da série de TV. E é importante a gente ressaltar como a gente descobriu a realidade, né? Porque a Angela, ela tomou as pílulas que continham as memórias de alguém. A gente descobriu que eram realmente as memórias do Will. E inclusive acompanhando esse passado do Will que a gente foi descobrir a comprovação da grande teoria. Porque no iniciozinho tá ele ali entrando para a força policial, se tornando um membro da polícia. Ele era o único policial negro se tornando policial naquele momento. E ele recebeu o distintivo dele de outro policial negro. Que é importante também falar que nesse momento ele até já avisa sobre os ciclopes, que depois a gente descobre o que são. Sim, ele fala, toma cuidado com o ciclope. Eu fiquei até meio bolado, porque eu adoro o Ciclope, né? Ciclope é um ótimo, excelente líder dos X-Men, injustiçado nos filmes. Não esses. E tem um momento, enquanto ele já tá atuando como policial, que ele chega numa banca de revistas e o cara tá lendo a Action Comics número 1. Foi basicamente o surgimento dos super-heróis em história em quadrinhos daquela revista. E ele vai pra polícia justamente porque ele quer passar a fazer justiça. Porque afinal a polícia seria o cargo que faria a justiça. Sim, ele queria fazer diferença, né? E depois a gente vê ele prendendo um cara que jogou um molotov numa loja de judeus. Ele queima uma loja e sai andando como se ele fosse intocável. Sim. E é isso que a gente descobre mesmo. É, quando ele vai preso, até quem toma o caso é um outro policial, que ele até faz o símbolo. E depois, pesquisando, a gente descobriu que esse símbolo de ok, ele foi sim um símbolo que foi visto como um símbolo de racismo mesmo. E é exatamente o Ciclope que a gente ouviu falar no início. É fazer esse símbolo de ok na testa que fazia alusão a isso e significava. Ou seja, naquele momento ele também reparou que não conseguia fazer justiça dentro da polícia, que a polícia também estava suja. E inclusive ele acaba passando por uma situação que é de aviso. Lá na delegacia eles já tinham até avisado ele, falado que era pra ele parar de fazer perguntas, senão esse símbolo significaria uma bala no meio da testa dele. E aí ele é quase enforcado como lição, né, do que acontece com o negro. E nesse momento aí a gente já vai vendo as pontas se conectando e a teoria começando a parecer verdade. Por quê? Contextualizando aqui, o Justiça Encapuzado nos quadrinhos era esse justiceiro misterioso, né, que usava um capuz e uma forca e que nunca foi explicado o porquê dessa fantasia dele nos quadrinhos. Porém, ele era identificado como um cara branco, até nos quadrinhos também. Tinha um cara que todo mundo achava que ele era o Justiça Encapuzado, mas nunca foi carimbado com certeza. Esse cara é o Justiça Encapuzado, nem pelo Alan Moore, nem por ninguém. E é muito interessante porque no momento em que ele se torna o Justiça Encapuzada, ele utiliza exatamente das coisas que tentaram enforcar ele. E foi um momento muito bom, né? Foi o nascimento de um super-herói ali, de um vigilante. Apesar do contexto pesado que acontece ali, é basicamente isso. O cara viu que ele precisava se mascarar, ocultar quem ele era, e aí ele protegeu um casal que estava sendo agredido, estava sendo assaltado ali no meio de um beco. E foi visto como herói a partir disso. Foi visto como um herói, exatamente. Quando chegou em casa, aconteceu o fato de que ele contou para a esposa que isso tinha acontecido. Naquele momento, ela convence ele também a se revoltar, a fazer justiça com as próprias mãos. E é quando a gente vê a explicação de por que o Justiça Encapuzado ficou sendo visto como um cara branco. Porque seria uma forma dele ser aceito pelas pessoas de que elas estavam sendo salvas por iguais. E é interessante também que a gente tem aí a Angela, que é neta dele, ela também faz essa mesma pintura, mas a tinta é preta. Ela passa aquilo não para fingir ser de outra etnia, mas sim para disfarçar a identidade.
assim como o avô dela fazia lá na década de 40. Tem uma coisinha um pouco mais à frente que acontece, mas eu vou puxar aqui que tem um momento que uma repórter pergunta pra ele: você tem super força porque você parece ter uma força sobre-humana. E isso foi muito legal porque na hora que ele salva o casal lá no beco, realmente ele bate em todo mundo com muita facilidade. E ele não tem super força, ele é um cara normal. É o poder da revolta. É a raiva mesmo, porque aquele momento ele tava com raiva do que tinha acontecido com ele e ele descontou naquelas pessoas e acabou salvando o casal também. E aí nós vemos o momento em que ele é convidado a participar dos Minutemen. Ele é convidado por um cara loiro, né, com um porte atlético. Capitão Metrópolis. Que ele não se apresenta como Capitão Metrópole, mas até a esposa do Will saca logo que ele é o Capitão Metrópole. Mas talvez a grande revelação dessa situação toda foi a hipocrisia do Capitão Metrópole, porque ele chamou o Will, o Justiça Encapuzado no caso, para fazer parte dos Minutemen. E eu acho que é interessante mencionar aqui que ele fala os novos Minutemen, porque na história dos Estados Unidos existiram os Minutemen original, que eram como se fossem os bandeirantes aqui no Brasil, e os Minutemen seriam essa nova versão dos Minutemen. Só que em heróis, né? Exato, esses heróis que chegaram para proteger a nação, para desbravar as coisas, enfim. E aí o Justiça Encapuzado entra ali, achando que eles vão fazer justiça mesmo, que vão se importar com coisas sérias, mas a gente viu que não foi bem assim, né? Isso mostra que eles têm uma pegada mais comercial, assim, né? Porque eles viram que esse lance de heroísmo tava dando certo. Tanto é que na hora lá da coletiva, ele está com a pastinha lá da investigação dele toda sobre o Ciclope, e a hora que ele começou a falar, o Capitão Metrópole interrompeu ele e falou: porque tem um vilão aí com uma tecnologia solar que vai destruir o mundo, mas nós vamos salvar o planeta. Ou seja, tem essa pegada bem de espetáculo, né? Pegou essa questão de justiça, da justiça ser feita que o Justiça Encapuzado tinha, para transformar numa coisa de bem versus mal, de vamos vencer isso aqui, que é o grande vilão, e pronto. Mas espetáculo mesmo. E isso fica muito claro, principalmente quando rola aquele massacre do cinema, que ele vai pedir ajuda e ele fala que não é interessante pra eles, que ele vai ter que resolver sozinho. E o que causou esse massacre também é um dos grandes elementos desse episódio, que a gente descobre que foi uma tecnologia usada lá no cinema, com projetores lá, que ficou piscando umas luzes, e fez todo mundo que estava assistindo aos filmes, que eram negros, a começarem a se agredir e se matar. E também por causa da voz que eles ouviam, tanto que a mulher, quando ela tava dando o depoimento dela, ela fala: eu ouvi uma voz e eu comecei a fazer umas coisas que eu não sabia por quê. E eu acho que talvez esse seja o verdadeiro Ciclope também, né? Exatamente. Esse projeto Ciclope aí provavelmente é o nome dado à facção, ao grupo, sei lá, talvez. Não, a máquina, o olho. Sim, pode ser. Mas então, o que eu acho que é tipo, o grupo que é focado nessa tecnologia, a fazer esse tipo de coisa, que é o controle mental, que é tipo uma hipnose, mas é hipnose de filme, né? Que hipnose no mundo real não acontece exatamente assim, do tipo, tem uma voz, luz piscando e as pessoas são convencidas a fazer qualquer coisa. Mas vamos com calma. Por quê? Depois que ele vê aquele massacre ali que aconteceu, algumas pessoas sabem o motivo, mas ninguém quer fazer nada, ele pede inclusive ajuda. E os próprios Minutemen não quiseram se envolver, ele chamou a justiça para as próprias mãos, né? Ele invadiu lá o galpão, saiu matando todo mundo, e isso faz um paralelo com o Rorschach dos quadrinhos, porque o Rorschach tinha isso, né? Porque nos quadrinhos o Rorschach começou a matar depois que ele se deparou com um bandido que abusava de crianças e depois ele dava os corpos dessas crianças para cachorros. Sim, aí ele começou a matar em nome da justiça, né? Que foi uma chavezinha que virou. O Rorschach mesmo falava que ele, antes daquilo, ele não era o Rorschach, ele só passou a ser o Rorschach, que fazia de tudo, não media as consequências para ver a justiça sendo feita, depois que ele viu aquilo acontecendo. E parece ter sido a mesma coisa, o mesmo momento de transformação com o Justiça Encapuzado ali. Ali ele viu que não adiantava, ele precisava matar em nome da justiça. E depois disso tudo, ele volta para casa e encontra o filho dele se vestindo que nem ele, porque o filho, conforme foi crescendo, foi vendo ele se maquiando para sair, fazendo todo a vestimenta
condimenta, né? Isso deixa umas coisas em aberto pra mim, porque esse garotinho é o pai da Angela. Ele pode estar vivo também. Ele conheceu a mãe da Angela no Vietnã, não é isso? É. E aí a Angela nasceu no Vietnã, mas depois voltou pra Tulsa. Será que ele virou um vigilante em Tulsa também? Porque ele sabia da origem do pai. Talvez ele tenha se tornado um militar pra ter ido pro Vietnã, alguma coisa assim. Sim, é provavelmente uma coisa que a gente vai ver no próximo episódio, né? E a gente vê como aconteceu a morte do Judd. Que também foi por hipnose. Tem algumas incongruências aí sobre o que foi falado da morte dele, da autópsia da morte dele. Sim, o próprio Looking Glass falou, né, que ele tava com, acho que alguma coisa na unha, sei lá, de como se tivesse lutado. Exato. E como a gente viu nesse episódio, não, foi consensual, entre aspas, assim, porque ele tava ele foi na hipnose. né? E eu acho que é muito válido a gente falar também de uma frase que tem lá no início do episódio e que é resumido o episódio inteiro, que é sobre o uniforme mudar um homem. E eu acho que isso pode explicar tudo e todos aí na série. Até mesmo o próprio Judge, né? Que fica naquela questão da roupa da clã ser dele, aí ele fala que é do avô. A série está dizendo metalinguisticamente que o xerife Judd, que morreu, era culpado de fato. Era um racista de alguma forma. Sim, com certeza. E outra coisa que dá pra gente tirar disso é que aquela tecnologia de hipnose virou uma lanterna. Olha como tá prática, um poder de controlar as pessoas com uma lanterna. Isso é uma coisa muito poderosa, o que me leva a crer que a Ku Klux Klan não tem mais essa tecnologia. Quando o Justiça Encapuzado lá queimou tudo, ele morreu ali destruiu. O projeto Ciclope, que seja, e a tecnologia ficou só com ele, porque ele levou uma máquina pra casa. E agora que ele tá com a Lady True, a Lady True tem essa tecnologia. Ela provavelmente que fez a lanterna. E na promo, ela chega a falar que tem um plano aí pra a paz mundial, que vai começar em Oklahoma. Porque, ó, o que acontece? A Angela, no fim do episódio, acorda com a Lady True. Fazendo a drenagem no sangue dela. Fazendo a drenagem, porque faz todo sentido, porque as pílulas que a Angela tomou eram fabricadas pela empresa da Lady True, então, lógico, ela saberia como resolver o problema. E ela tem esse plano aí que você mencionou da promo. Vai que, aí a gente começa a especular, né? Vai que esse plano tem a ver com usar essa máquina aí de controlar as pessoas. Vai que isso também tem a ver com a torre dela, aquele relógio gigantesco. Seria um receptor massivo dessa hipnose? Aquilo pode ficar piscando assim para sempre. E olha só, pensei em outra coisa aqui. A gente tem uma lanterna que pode controlar pessoas. Ela tem uma torre que pode controlar, sei lá, o mundo inteiro. E se essa torre for, na verdade, uma lanterna gigante para piscar, assim, controlar alguém em Marte? Meu Deus! E se ela estiver usando aquilo para controlar o Dr. Manhattan, para convencer o Dr. Manhattan a fazer algo para ela? Mas você não acha que o Dr. Manhattan veria isso antes? Sim, mas tem aquela questão. Ele já falou nos quadrinhos que o futuro para ele é como se já tivesse acontecido. Ele poderia, talvez, até ver aquilo perto de acontecer e não conseguir impedir. E a Lady True, a gente sabe que era fã do Ozymandias. E o Ozymandias, no plano original dele, nos quadrinhos, ele construiu lá um aparato que fez o Dr. Manhattan não conseguir ver o futuro. Ele não conseguiu prever. Então a Lady True provavelmente também teria essa tecnologia, né? E bem mais avançada também. Não é? De 85. Então se ela quisesse, ela conseguiria controlar o Dr. Manhattan. Mais ou menos. Faz sentido pra mim. Faz um sentido. Comenta aqui embaixo o que você tá achando da série. Se você for novo no canal, pode se inscrevendo e ativando as notificações e acompanhando o canal da Natália também, que a gente tá acompanhando essa série. Vamos até o fim. Semana que vem o vídeo vai ser lá no meu canal e falaremos sobre as memórias da Angela dessa vez. Sim, agora é só uma crescente, né? Pô, a gente vai embora. Revelação atrás de revelação. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia. Eu sou a Natália Croiza. E a gente se vê na próxima. Tchau. Vai ficar em mim, né? Meia hora. De novo. Eu nem ia colocar, mas... É que eu sempre esqueço seu vídeo. Fica um tempinho lá. Então é isso, pessoal. Boa noite. Boa